Graça e paz, meus amados irmãos. Vamos para mais uma live para a glória de Deus, unicamente de Deus a glória. Tá bom, meus amados? Deixa eu aumentar aqui um pouco a luz. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Vou esperar os amados chegar. Hoje um tema de suma importância. Tá bom, meus amados? Glória a nosso Deus, nosso Pai. Nosso querido e amado irmão Alex, irmão Léo. Seja bem-vindo, meu irmão. Graça e paz. Vamos esperar chegar mais uns abençoados aí. Paz, meu amado. Para início, para a glória do nosso Senhor, tá bom, meus amados? Vamos esperar aí chegar mais alguém. Irmão Léo, você tá ouvindo bem? Irmã Neide, graça e a paz, irmã. Deus seja louvado, meus irmãos. Vocês estão ouvindo bem? Meus amados, a paz. Meus amados estão conseguindo ouvir bem aí? Glória a Deus, irmão Léo aí respondeu, disse que está ouvindo bem. Deus seja louvado. Vamos ver se chega mais algumas almas aí, né? Enquanto não chega os irmãos, vamos orar, né? Vamos orar para que o Senhor possa agir no nosso meio, tá bom, meus amados? Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, Senhor Jesus Cristo, Divino Espírito Santo, nós te agradecemos, Senhor, por tua infinita graça, por teu amor infinito. Nós entregamos, Senhor, todo o nosso ser em tuas mãos, nosso corpo, alma e espírito, Pai. Estão debaixo da tua proteção, debaixo da tua tutela. Ó Deus poderoso, dai-nos entendimento da tua palavra. Fala conosco, Senhor, grandemente, ao ponto de nós sermos renovados pela tua palavra. Grava, Senhor, na nossa mente e no nosso coração a certeza da eternidade. Se ainda não há essa certeza, se ainda não fomos totalmente libertos, Senhor, nos liberta do pecado, nos liberta de nós mesmos, nos liberta das nossas vontades, das nossas lutas. Senhor, mortifica a nossa carne, acende em nós a chama do Teu Santo Espírito, Deus. Toca, Senhor, no nosso entendimento, no nosso coração, para que venhamos a fazer a Tua vontade e não a vontade do mundo, Senhor. Porque é melhor obedecer a Ti, Senhor, do que agradar o mundo. Senhor, nós te pedimos, põe a Tua mão poderosa sobre nossas vidas neste momento. Quebra todas as correntes, toda ação maligna, Senhor, que venha tentar interferir esta palavra, ou tentar interferir, Senhor, o entendimento, Senhor, qualquer corrente e ação maligna contra o entendimento, Senhor, para a Tua palavra seja quebrada agora no nome do Senhor Jesus, o nome que está acima de todo nome, do Teu Filho amado e Senhor nosso, na comunhão do Divino Espírito Santo. Amém. Valéria, seja bem-vinda. Meus amados, é o seguinte, nós paramos, né? Amém? Nós paramos no estudo da doutrina do corpo, não é verdade? E vamos continuar essa doutrina com a permissão de Deus. Mas hoje temos outro estudo. Vamos buscar nos atentar à doutrina, ação doutrina, né, do corpo, a doutrina do Senhor. Vamos ver se pela misericórdia nós conseguimos dar prosseguimento no final de semana, quando Deus permitir, na próxima live, se assim for da vontade de Deus, né? E vamos aqui hoje falar sobre o perigo das riquezas, né? A gente talvez não entende, né, muitas vezes o que vem no nosso coração, mas vamos seguir sendo guiado pelo Espírito, tá bom, meus amados? Então, o perigo das riquezas, esta é a palavra, né, do Senhor para nossas vidas nesse dia de hoje. Vamos lá, meus amados. Eu peço aos irmãos que peguem suas Bíblias, por favor. Peguem as Bíblias e abram no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, capítulo 18.
versículo 18 a 30. Lucas 18, 18 a 30. Peguem as Bíblias aí, tá bom, meus amados? É de suma importância. Sabemos que aqui, né, nós vamos sempre pela palavra, porque a palavra de Deus é a nossa regra de fé, tá bom? Aí, se os amados irmãos, eu peço que os irmãos peguem a palavra de Deus para que a gente possa dar início, certo, meus amados? Vamos lá? Todo mundo com suas Bíblias nas mãos. Vamos falar sobre o perigo das riquezas. Talvez não seja nosso caso, né? Não somos ricos de bem material, né? Mas vamos ver o que é esse ensino, né, da palavra de Deus vai nos modelar, vai nos dizer, tá bom? Lucas capítulo 18, versículo 18 a 30. Diz o seguinte: certo homem de posição perguntou-lhe. Seja bem-vindo, Adriele Barreiros. Seja bem-vinda, Adriele Barreiros. A palavra do Senhor diz assim, ó. Certo homem de posição perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, porque me chama bom. Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou-lhe ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda lhe falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Vamos dar continuidade e depois que finalizarmos, vamos para a explicação. Versículo 24 diz o seguinte: e Jesus, vendo assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus, no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmão, ou pais, ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais e no mundo por vir a vida eterna. Meus amados, esse texto inicialmente fala sobre um jovem que era dono de muitas propriedades. E algo me chama a atenção que algumas pessoas fazem a interpretação errada desse texto, dizendo que o jovem não guardava os mandamentos de Deus. Só que Jesus, com todo o poder dele de onisciência, né, que ele estava na sua vida humana, ali na sua peregrinação, não dispondo do seu atributo teocêntrico, o seu atributo de Deus, mas sim na sua pessoa profética, na sua pessoa messiânica, ele tinha sim autoridade no mundo espiritual. E Jesus, em momento nenhum, disse que aquele homem não observava a lei de Deus. Muito pelo contrário, nós vamos entender o porquê Jesus aponta para a riqueza. E o porquê aquele homem deixou, simplesmente o porquê que aquele homem não quis ouvir o Senhor Jesus, aquele homem não quis deixar a riqueza para seguir o Senhor Jesus. A Bíblia nos remete também a um certo homem chamado Levi, que nós conhecemos também como Mateus. Mateus estava ali na coletoria porque Mateus era coletor de impostos. E o Senhor Jesus falou: Mateus, vem e segue-me. E a Bíblia diz: e Mateus, deixando tudo, o seguiu. A diferença de Mateus para este jovem rico é que Mateus seguiu, mas esse jovem não. O interessante, a palavra de Deus aqui diz que o jovem falou que observava os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Os mandamentos, segundo o teólogo africano Agostinho de Hipona, têm o formato de uma cruz, que são os mandamentos do homem para com Deus, que são os mandamentos vertical, e os mandamentos horizontal, que é do homem para com o próprio homem. Por isso que a lei de Deus ela não foi abolida. Não existe isso. E nem um só mandamento saiu, porque a palavra de Deus não muda. Ele falou: ainda que passe os céus e a terra, a minha palavra não passará. Então o que acontece
é que o mandamento foi resumido. Jesus resumiu o mandamento. E resumir, de certa forma, não é abolir. Isso é uma mentira. Porque como nós estamos no ensino fundamental, os professores falam assim, nos passam um texto e falam assim, ó, faça o resumo do texto. Simplesmente esse resumo não é aniquilar o texto, mas trazer, como se dizer, espremer o texto para, em poucas palavras, expressá-lo. Então, assim o Senhor Jesus nos disse, amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E o interessante é que esse jovem, ele guardava os mandamentos para com o próximo. Vocês estão entendendo? Esse jovem guardava os mandamentos para com o próximo, ou seja, mandamento da vertical. Ele não matava, ele não adulterava, ele não furtava, ele não falava falso testemunho e honrava o pai e a mãe. Olha que interessante. Então, o que é que faltava esse jovem? O que Jesus falou, o mandamento para com Deus. O Deus desse jovem estava sendo dinheiro. Vocês entenderam? Faltou o mandamento, ó, vertical, amar a Deus sobre todas as coisas. Ele não estava amando a Deus sobre todas as coisas. É interessante que para amar a Deus sobre todas as coisas é necessário primeiro amar o próximo como a nós mesmos. Uma pessoa tem a possibilidade de amar o próximo e não amar a Deus. Mas não tem como amar a Deus sem amar o próximo. Vocês conseguem entender? Porque a palavra de Deus diz isso. Como você vai dizer, Senhor, eu te amo, sem vê-lo e ser incapaz de amar o outro que está ao lado e se pode ver? Vocês entenderam? O que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Está escrito na primeira carta de João, ali no capítulo 4. Meus amados, então nós vemos claramente esse jovem guardava os mandamentos para com o próximo, mas os mandamentos para com Deus ele não guardava. E aí há um grande problema, porque ele tinha um Deus no lugar do Deus Todo-Poderoso, que eram as riquezas. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Aí vocês podem me perguntar, mas Jó, rico nenhum vai entrar no reino do céu, como é isso? A palavra de Deus diz que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha. O camelo aqui se reporta à corda de navio, né? A corda de embarcação, aquela corda. Então, é mais fácil uma corda daquela passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ou seja, por quê? Porque o coração de muitos ricos está na riqueza. Aí certas pessoas perguntam, mas Senhor, então quem vai entrar no reino dos céus? Aí Jesus está falando, os impossíveis para os homens é possível para Deus. Ou seja, para as pessoas que ficam dizendo, cheio de lei aí, cheio de coisa, faça, não faça, então quem vai entrar no céu é muito impossível. É impossível para o homem. O Senhor já vem me usado para falar isso há muito tempo, já veio falando isso há um bom tempo. Que é impossível para o homem guardar a lei de Deus, mas para Deus não é impossível. Da mesma forma que há a possibilidade de rico entrar no reino dos céus. Mas não vamos pregar aqui a falsa prosperidade que estão se pregando nas igrejas. Porque esse estudo é justamente para desconstruir certo tipo de argumentos para a pseudo-teologia da prosperidade. Que prosperidade não está ligada a dinheiro. Prosperidade está ligada à paz interior. Tá bom? O dinheiro é um agregado disso e mesmo assim a pessoa não pode colocar o coração naquilo. Vamos ver um exemplo na Bíblia. A primeira pergunta aqui que nós temos é, devemos pedir riquezas a Deus? Nós podemos pedir riquezas a Deus? O que é que vocês acham? A gente pode dobrar nosso joelho e falar, ó Senhor, eu quero riqueza, eu quero ser rico, me tornar um milionário. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz sobre isso. Em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 11 e 12. Vamos lá? 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 11 e 12. Vamos ver o que a palavra do Senhor diz. Disse Deus a Salomão, porquanto foi este o desejo do teu coração, e não perdistes riquezas, bem ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Olha que tremendo, meus amados. Olha que tremendo. Olha só. Podemos pedir riqueza a Deus? Devemos pedir riquezas a Deus? O que foi que Salomão pediu, meus amados? Salomão pediu sabedoria. Alguns podem até falar, não, mas Salomão já veio de uma família real. Mas o dinheiro, meus amados, quanto mais o homem tem, mais ele quer. Mas Salomão queria ter sabedoria e Deus o deu.
Deus deu sabedoria a Salomão. Vocês conseguem compreender? Por que o Senhor então deu riqueza a Salomão? Porque o coração de Salomão não estava no dinheiro. O coração de Salomão estava nas coisas espirituais. O apóstolo Paulo fala assim, não atentai, pois, para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são passageiras. Atentai, pois, para as coisas que não se veem, porque essas são eternas. O dinheiro é eterno? Não, porque nós podemos vê-lo. E a sabedoria? Alguém pode ver a sabedoria? Não, porque é algo eterno. Ah, João, a sabedoria não é eterna. É sim, Deus é a sabedoria. Deus é a sabedoria e o apóstolo Paulo diz isso. Deu para entender, meus amados? Ou seja, o coração do homem de Deus não deve estar nessas coisas. O povo hoje está pedindo a Deus dinheiro, 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 dinheiro. Esquece dinheiro. Temos que esquecer dinheiro. Ah, João, mas e agora como é que fica a nossa vida? Então, não consigo viver sem dinheiro. O homem tem que dizer que não consegue viver sem Deus. Sabe o que é que Deus tem que ser para nós, meus irmãos? Como um peixe fora do mar. Nós temos que agir assim, ó. Deus tem que enxergar assim, Deus, a nossa comunhão com Deus assim, como um peixe fora do mar. Um peixe fora do mar, fora da água, ele morre. Ou seja, o mar é Deus, nessa analogia. E o peixe somos nós. O peixe na água, ele sobrevive, mas fora dela ele morre. Deus é a fonte de vida, não o dinheiro. Se nós não estivermos em Deus, certamente morreremos. Mas se estivermos em Deus, certamente viveremos. Porque Deus, ele é vida. Ele é a fonte da vida. O único. Vamos para o Novo Testamento. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8. Ainda sobre essa pergunta, se devemos pedir riquezas a Deus, o que devemos pedir, né? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8. 1 Timóteo 6, 8. Vamos ver que a palavra de Deus diz, né? No Novo Testamento, diz o seguinte. 1 Timóteo 6, 8. Diz o seguinte. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Olha o que a palavra de Deus diz. Vamos lá. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Por que Deus fala isso, meus amados? Porque ele fala lá nos evangelhos, diz o seguinte, ó, não vede os lírios do campo? Nem Salomão com toda a sua grandeza se vestiu como eles. E não valeis muito mais vós do que os pássaros? Meus amados, temos que entender que somos valiosos para Deus. Temos que entender, o Senhor Jesus disse, não saber que todos os cabelos da sua cabeça estão contados. Deu para entender? Os cabelos das nossas cabeças estão contados. Deus sabe de tudo, de qual é a nossa necessidade. A palavra de Deus diz que antes mesmo de orarmos, Ele já sabe o que precisamos. Então, não andeis inquietos pelo dia de amanhã. Não andeis inquietos, acalma teu coração. Eu tenho que acalmar o meu, cada um acalmar o coração. Meus amados, tem outro texto também, em Filipenses, vamos trazer mais texto bíblico, né? Para não ficar tão somente na minha palavra, tá mais bastante texto bíblico. Filipenses capítulo 4, versículo 11 e 12. Filipenses capítulo 4, versículo 11 e 12. Diz o seguinte, ó. Digo isto não por causa da pobreza, que aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência. Tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Meus irmãos, sabe quem está falando isso? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está falando isso, que ele sabe viver tanto humilhado como honrado. E tanto sabe passar com fartura e abundância como com escassez e fome. Deu para entender? Por quê? Porque em tudo temos que dar graça. Se a gente só souber dar graça no momento que está tudo bem, de que vale a nossa vida? Meus amados, você já percebeu que nós vamos demonstrar o amor a Deus no momento difícil? Já percebeu? É muito fácil todo mundo em bonança, eu amo a Deus, eu adoro. Por isso que eu disse que não é com palavras. Por isso que eu já vou dizendo que não é com palavras, é com atitudes. É com atitudes. Vocês veem que
É muito fácil a pessoa dizer quando está lá com dinheiro, com isso tudo, Isso, irmão, tudo posso naquele que me fortalece. Exatamente, esse versículo fala isso. E esse texto, irmão Léo, muitas pessoas utilizam para falar de outra coisa. Você está vendo? Eles tiram do contexto. Eles tiram o texto que Paulo está falando sobre prova, sobre vencer provação e sobre passar em abundância. Eles falam só como se fosse abundância. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Ou seja, as pessoas não lêem o contexto, não. Esse aí que o irmão falou está aqui, nessa palavra. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas o povo pula essa parte, o versículo 13. Só quer falar da vitória, 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 vitória. E não é assim. É no momento da prova que aí vai ver onde está nosso coração. Se vamos blasfemar ou não. Foi assim com Jó. É assim até os dias de hoje. Os apóstolos, quando eles sofriam, eles davam graças a Deus, eles glorificavam o nome de Deus. E hoje, infelizmente, só vale se tiver prosperidade, tem que ter dinheiro, riqueza. Vai para a igreja fazer voto, vai fazer promessa, vai botar não sei quantas semanas de oração para ganhar o dinheiro, que não sei quem vai me pagar, Deus vai me honrar. E, meu amado, distorce a palavra quando o irmão Léo falou aí. Distorção grotesca. Se a gente for analisar a palavra de Deus no Novo Testamento, vocês não vão ver os apóstolos andando como Herodes. Você não vai ver. Hoje é apóstolo não sei quem, é profeta fulano de tal, e todos esses, vai ver o carro que anda, a casa que mora, vai ver o preço que cobra para pregar, que está errado isso. Aí, peraí, apóstolo fulano de tal, profeta não sei quem, peraí. João Batista não morou no palácio igual de Herodes, não. Pedro não esbanjava a riqueza, não. Paulo diz que passou escassez. Paulo passou escassez. E agora? Da onde é que esses apóstolos estão surgindo? Falsos apóstolos. Falsos mestres. Não podemos tolerar esses homens. Ladrões, lobos devoradores. Ladrões. Tem outra passagem também, meus irmãos, para ficar ainda mais contundente. Eu não vou nem abrir, eu vou citá-la, né, que é uma passagem que nós conhecemos muito, é Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Meus amados, temos que buscar primeiro o reino de Deus. Ah, João, eu quero estudar, é pecado? Não, não. Agora, se o teu estudo está tomando o lugar de Deus, você está igual o jovem rico. Isso mesmo, meu amado. Não enfatiza, não. Enfatiza dinheiro. Por quê? Porque se pregar sobre santidade, irmão Léo, perde o dinheiro. Você está entendendo? O dízimo. É tanto que muitos desses que recebem cachê para pregar não pode bater no pecado. Não pode. Eles não podem, né? Porque se pregar contra o pecado, para de receber, não é mais chamado. Então, um sistema corrupto, um sistema podre. Vamos procurar fazer uma live falando sobre louvores. Pedir até permissão ao irmão Antônio, né? Licença a ele, permissão não, licença. Para falar, porque esse sistema gospel de música tá corrompido, velho. É música por música de louvor ao homem. E ó, buscando lucro. Isso tá errado. Onde é que você viu isso na Bíblia? O apóstolo Paulo fala, né, que digno é o trabalhador do seu salário. Mas ele preferiu não querer. Assim como eu também não quero, meus amados. Até o momento que Deus permitir. Não quero, até o momento que Deus permitir. Não estou dizendo que é pecado. O problema é a extorsão que estão fazendo. O problema é a vergonha que estão cometendo no evangelho. Pregação de fulano 5.000. Esse pastor que não apacenta a alma, que não cuida de alma, que não prega a verdade. Só sabe tirar a lã da ovelha. O pastor que eu conheço da Bíblia, o Senhor Jesus, ele levou alimento para as ovelhas. Ele multiplicou o pão para dar às pessoas. O pastor que eu conheço, o verdadeiro pastor Jesus Cristo, ele fez o inverso do que estão fazendo hoje. Estão comercializando a palavra de Deus. Portanto, meus amados, é momento de buscar primeiro o reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. Temos que ter fé. Fé não é dizer, como diz Augusto Nicodemos, né?
Fé não é dizer, Senhor, eu determino isso, eu determino minha vitória, eu determino a minha unção. Não, isso não é fé. Fé é dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. Isso é ter fé. E as pessoas hoje não estão sabendo fazer isso. A gente tem ouvido calamidade, meus amados. Pessoas hoje que sobem no púlpito, distorcem a palavra de Deus, ou pregam um falso evangelho, a mentira de Satanás, para a gente ficar ouvindo irmão dizendo, fulano é uma bênção. Fulano está sendo uma bênção. A palavra que fulano prega, massagem de ego. O povo não sabe nem por onde é que eles vão, por conta dessas palavras mentirosas. Essas palavras de demônio. Muitas, nem todas, mas muitas são palavras de demônio. São os demônios enganando o povo, a não dar ouvido à verdade. Exato, meu irmão Léo. De graça receber, de graça dar. Você só em pensar o preço que Jesus pagou. Só em pensar, meus amados, que Jesus na cruz do Calvário padeceu. E nós recebemos, o nome já diz, graça. Um favor merecido que a gente não paga por isso. Quem pagou foi Jesus. Para a pessoa estar cobrando para levar para outros. É o fim dos tempos. Vamos voltar para 1 Timóteo, meus amados. E aí também tem outra palavra que nós vamos meditar, o seguinte. E o que a Bíblia diz, irmão João, sobre os que querem ficar rico, é pecado? É pecado eu querer ficar rico? Me diga aí, irmão João, fala a verdade. É claro, eu não vou mentir a verdade. Eu vou falar não, a Bíblia vai te responder. O crente pode querer ficar rico, os que querem ficar rico, o que acontece com eles? 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 9 e 10. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 9 e 10. Olha só o que diz a palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9 e 10, diz o seguinte. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns dessa cobiça se desviam da fé, e a si mesmos se atormentam com muitas dores. Meus amados, eu falei alguma coisa aqui de mim mesmo, ou foi a Bíblia que disse? Aí se você pregar isso nessas igrejas de teologia de falsa prosperidade, fica todo mundo com raiva, é os demônios. É os demônios. Porque você pega e vai pregar, os que querem ficar ricos, caem em cilada, em tentação. A Bíblia está dizendo por quê? Porque por conta de muitas concupiscências. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. João, não acredito. É sim. Olha quantas coisas estão acontecendo no mundo. Tem gente que desconfia que esses milionários colocam vírus no mundo para matar o povo. Tantas famílias aí bilionárias, enquanto tantos outros morrendo de fome. Meus amados, é injustiça por cima de injustiça que tem por causa do dinheiro. Mas eu vou dizer algo para vocês, gravem isso. Todo homem, todos, até os que transpassaram, vão comparecer diante do tribunal de Deus para prestar contas. Às vezes, a vida aqui, meus amados, é como uma história, um livro, né, de história. Que a gente está vendo aqui, folheando, só vendo a pessoa sofrendo, né? Poxa, Deus é injusto, fecha o livro e joga lá. Não. Vai para o final do livro e lê o que é que acontece no final. Deus é justiça. Está escrito em Hebreus capítulo 10. Deus o retribuirá, porque a ele pertence a vingança. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus irá retribuir. Vamos também para Provérbios, vamos para o Antigo Testamento, ouvir o que o próprio Salomão, né? Salomão tinha experiência, né? O que o próprio Salomão fala. Aquele mesmo que Deus deu riqueza para ele, né? Vamos ver o que é que o Salomão vai falar em Provérbios capítulo 23, versículo 4 e 5. Vamos ver que o próprio Salomão ficou rico, o que ele fala da riqueza. Deus deu riqueza também a Salomão, né? Vamos ver o que ele fala acerca da riqueza. Vamos lá? Provérbios 23, 4 e 5 diz o seguinte. Não te fatigues para seres rico, não aplique nisso a tua inteligência. Porventura fitará os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas, como águia que voa pelos céus. Olha o homem que Deus deu riqueza, que segundo a Bíblia nenhum outro rei se vestiu como ele, com toda a glória de riqueza.
Ele falou, não aplique a tua inteligência para ficar rico. Sabe o que é que eu vejo hoje? Jovens e até pessoas de mais idade, varando madrugada, se acabando de estudar. Eu não sou contra a pessoa estudar e buscar um emprego digno, sabe? Mas o problema é que as pessoas estão se acabando com isso, de trabalhar e de estudar. Muita gente está esquecendo da fé, está esquecendo de Deus. E aí sabe o que acontece? Morre assim. E depois? Levou o quê? Levou o quê? Diploma de faculdade? Levou doutorado? Não. E a Bíblia diz que a riqueza é o quê? Olha que incrível como fala, meus amados. Porventura fitará os olhos no que é nada. Chama isso de nada. A palavra de Deus diz que é nada. Diz assim, ó, pois certamente a riqueza fará para si asas. Fará para si asas. Ou seja, vai voar, vai desaparecer. Salomão também chega a falar assim, ó, muito, eu vi debaixo do sol é vaidade, o homem se labuta de trabalho. Não exatamente com essas palavras, meus amados, mas ele diz assim, o homem se labuta de trabalho, sabe sua, morre e deixa tudo para outra pessoa que veio e não deu um prego na barra do sabão para conquistar aquilo. Isso tudo é vaidade, como o irmão Léo disse. Isso tudo é vaidade. Meus amados, isso tudo vai passar. E a nossa alma, para onde irá? É essa a nossa reflexão. Ah, Joia, eu posso estudar, vou fazer como? Dedica o teu tempo. Deus não é contra o estudo. Deus não é contra o trabalho. O apóstolo Paulo era um estudioso. O apóstolo Paulo era um estudioso. Ele mostra isso, ele fala, traz meus livros e também o pergaminho e a minha capa. Ou seja, Paulo lia, ele estudava. Não é verdade? O apóstolo Pedro não era, já era letrado. Mas Paulo estudava. Sobre o trabalho, Deus colocou lá para Adão trabalhar. O homem tem que trabalhar, tem que comer do suor do rosto, mas espera aí, e Deus? Que dá força para o homem trabalhar. Está escrito no livro de Deuteronômio. Não ponha no teu coração dizendo que meu braço conquistou isso, minha força conquistou isso. Não, o Senhor teve misericórdia, porque nós trabalhamos, nós conquistamos, porque Deus teve misericórdia. E o tempo de comunhão com Deus? A irmã Neide disse aqui, se convertendo ao satanismo por riqueza, esquecendo da sua alma. Irmã Neide, exatamente isso. No satanismo, irmã Neide, eu vi outro dia na internet o satanista oferecendo isso, riqueza. Aí você vai na igreja hoje, nem todas, né? Algumas igrejas hoje que pregam a teologia da prosperidade, estão oferecendo o quê? Riqueza. A mesma coisa que o diabo está oferecendo na igreja, de algumas igrejas. Portanto, não é isso que Deus tem para oferecer. Deus tem muito mais para o homem. Deus tem a salvação. Tá bom? Então, como o irmão Léo disse, está escrito lá, o homem que fez o celeiro, né? Falou, nossa, eu vou fazer o celeiro aqui para encher de mantimentos e depois vou regalar minha alma, come, bebe, folga. Mas aí ele ouviu, ó. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Meus amados, isso tudo é vaidade, é passageiro. Vamos lá que tem mais. Lucas 16, 13. Lucas, Evangelho de São Lucas 16, capítulo 16, versículo 13. Ainda diz assim, ó. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ou seja, meus amados, não pode ficar em cima do muro. Não tem como servir a Deus e o dinheiro. Não tem como ter dois deuses. Ou é o Deus criador dos céus e a terra, Jesus Cristo, ou é Mamon. Exatamente, mano. De vida em abundância. Mas para ter essa vida em abundância, ou é o nosso Deus poderoso, ou é o dinheiro. O dinheiro não vai ter essa vida em abundância. O dinheiro vai viver aqui, vai gozar do dinheiro aqui, entre aspas, e depois acabou. A parábola do Lázaro e o rico mostra isso. O rico aqui, né? Bam, bem, dinheiro cheio. E Lázaro sofrendo. Mas chegou no momento da eternidade. E o que foi que aconteceu? O Lázaro no Hades. Não é verdade? O rico, no Hades, e Lázaro no seio de Abraão. Ou seja, nem tudo que reluz é ouro, meus amados. O ouro do dinheiro do céu é muito mais valioso. E vamos mais aqui, ó, tem mais. 1 Timóteo, de novo 1 Timóteo, onde é bastante tratado isso, né? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Olha que interessante, né?
Vamos saber o que é que a gente leva daqui? O que havemos de levar desta terra? Vamos ver o que nós havemos de levar. 1 Timóteo 6,7 diz o seguinte: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Ou seja, então o que levaremos? Qual a riqueza que havemos de levar deste mundo? O que vamos levar deste mundo? Nada temos trazido para o mundo e nada levaremos. A palavra de Deus dizendo, não sou eu. Aí vem um monte de demoniado ficar pregando, só prega isso. Vou fazer uma pergunta para vocês, presta atenção. A Bíblia foi escrita com qual intuito? Porque Deus inspirou o homem para escrever a Bíblia. Para quê? Me explique. Me diga. Sabe para quê? Deus inspirou o homem para escrever a Bíblia? Um único sentido: salvar o homem. Salvar o homem. Deus não escreveu a Bíblia para o homem ficar rico. Deus não inspirou a Bíblia para que o homem tenha várias mulheres no casamento. Não. Embora essas coisas devem acontecer, podem acontecer no caso do casamento, no caso da pessoa ter um bom estudo, podem acontecer. Mas isso não é regra para todo mundo. Há pessoas que padecem, que negam-se a si mesmo totalmente, padecem pelo nome de Deus e há de ser galardoado. Verdade, irmã. É muito forte essa passagem de Lázaro. Muito forte. Então, a palavra de Deus foi escrita para salvar o homem, mas hoje estão lendo para barganhar, para ficar rico. Tá uma coisa terrível. Aí eu pergunto a você, salvar o homem de quê? Que a Bíblia foi escrita para salvar o homem de quê? Da ira de Deus. Para salvar o homem do pecado que leva a ira de Deus. E não se prega. Hoje se prega pouquíssimo salvação, se prega pouquíssimo pecado e se prega pouquíssimo a volta de Cristo. Jesus foi o que mais falou sobre o inferno. Mas hoje o homem está agindo como se não existisse inferno. Como se Jesus não fosse voltar. Eu acho que muitos até, né, como diz um pensador antigo, eu acho que um teólogo, ele dizia o seguinte, que muitos homens não querem nem que Jesus volte para não estragar os planos dele. Estão fazendo plano, amanhã eu vou fazer não sei o quê. Aí não quer que Jesus volte para não estragar esse plano dele. Só fala em vitória. Falsa vitória, irmão Léo. Só fala em falsa vitória. Eu receba. Deus vai lhe dar. Deus dá esse povo, né? Só fala que vai dar. É profecia, Deus vai te dar. Assim, ainda blasfema. Aí eu pergunto uma coisa a você. Esse Deus que está falando com esse povo não manda ninguém se arrepender, não, é? Na Bíblia a gente vê Deus falando, mandando o homem se arrepender dos pecados. Esse Deus de hoje que esse povo está dizendo que está falando com eles, que não é o mesmo que eu, provavelmente, em muitos casos não é. Não é o mesmo do meu Deus, não. Porque o meu Deus manda o homem se arrepender, deixar o mau caminho, entregar a alma para ele, fazer a vontade dele, ser obediente. Esse Deus desse povo não manda o povo ser obediente, não. Até as músicas, nós vamos fazer esse estudo aqui. Até as músicas em louvor ao homem. Eu venci, passei na prova e venci. Meu irmão vai bater palma. É uma perturbação, uma coisa de Satanás. Ainda não chama nem irmão, fala meu inimigo. O inimigo que a gente tem é Satanás, meus amados. Jesus manda a gente amar nossos irmãos, nosso próximo. Inimigo é só um. Que negócio esquisito, meus amados, que está acontecendo. Chega a ser demoníaco. Meus amados. Verdade, irmão Léo. Eles esquecem. E muitos até, irmão Léo, sabem. Mas fica massageando. Não, porque somos imperfeitos. Que não sei. Parecendo que a Bíblia foi escrita de Deus se adaptando ao homem. Né? Não, eu tenho que aceitar aqui essas coisas erradas deles. Porque eu não sou nem tão justo assim, né? Eu não sou tão justo assim. Vou aqui aceitar os erros do homem. Me desculpe até as palavras. Deus me perdoe. Porque Deus é justíssimo. E ele não fala isso. Ele não se conforma. Porque o atributo dele não permite ele se confirmar com essa palhaçada que está acontecendo aí. Meus amados, vamos lá, Timóteo, já leu Timóteo 6,7, né? Vamos para Mateus, Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21. Mateus 6, 19 a 21. Ninguém prega, irmão Léo, só prega dinheiro, 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 dinheiro. É terrível, terrível. Lobos devoradores, cães gulosos. Então, qual a riqueza a gente vai levar desse mundo aqui? Olha o que diz, Mateus 6, de 19 a 21. Olha o que diz, ó. Não acumulei para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam.
Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Não querem pregar isso. Não querem. Onde está o coração desse povo? Não está aqui na terra? Agora olha o que a palavra de Deus diz. Aquele que ama o mundo constitui-se inimigo de Deus. Deu para entender? O que ama o mundo constitui-se inimigo de Deus. Então se o coração do homem está nas coisas da terra, ele ama quem? Ele ama o mundo, ele ama a terra. Ele ama a terra. Portanto, meus amados, é necessário entender que nós temos que acumular tesouro no céu. No céu vai ter galardão, vai ter posição, vão ser maiores, outro menor. A Bíblia mostra isso. Só estar no céu é um privilégio, como minha esposa brinca, quero só estar limpando, tá bom também. Mas nós devemos amontoar. Até como uma forma de demonstrar, de retribuir e de manifestar o amor que nós temos por Deus. Mas não, esse povo vê Deus de uma forma como, o Senhor me perdoe até pronunciar isso, mas eu tenho que falar para vocês. Eles veem como se fosse um serviçal. Faça isso, eu ordeno, eu determino, porque eu sou dizimista em tua casa. Meus amados, para que Deus quer teu dinheiro? Eu não estou aqui dizendo que a gente não deve contribuir com a obra de Deus, não estou falando isso. Mas eu estou falando que as pessoas agem como se eu estou pagando. É como você já viu um cliente que não vai em algum lugar e compra alguma coisa? Eu exijo porque eu estou pagando, não é assim? O povo está agindo assim com o Senhor. Eu exijo minha cura, eu exijo não sei o quê, porque eu estou pagando. Eu pago preço. Meus amados, você sabe quem pagou o preço? Foi um homem justo, íntegro, que não cometeu pecado e foi esfolado numa cruz. Jesus Cristo, o único, o Filho do Deus vivo, o Salvador do mundo. Ele sim pagou o preço, nós não. Tudo que nós fizemos, meus amados, vai ser trapo de imundície. Não estou dizendo que não temos que fazer, mas tudo que fizemos vai ser pouco diante do que Jesus fez. Você sabe que abandonar a glória dele e vir ser humilhado na terra por um monte de pecador? Por nós, ainda nem tínhamos nascido, mas que ele já sabia que seríamos pecadores, miseráveis. Ele morreu por nós. E aí? Vou dizer que estou pagando um preço? Tudo que eu fizer, meus amados, não é nada diante dele. Imagine aí. Você é rico, vamos supor, vamos até falar que você é rico, né? Você é rico, vamos lá, você é rico, milionário. Você daria toda a sua riqueza para tirar um ladrão da cadeia, um ladrão que se arrependeu? Um assassino? Você daria toda a riqueza sua que você tivesse para tirar um assassino da cadeia? Não, né? Jesus fez isso. Ele se despiu de toda a glória dele para salvar miseráveis como nós, pecadores. Então que história é essa de estou pagando um preço? Isso, irmão Léo. O que é da carne cogita das coisas da carne, o que é do espírito cogita do espírito. E é justamente isso. O homem espiritual busca o reino celestial. E o homem carnal vai ficar buscando... Meus amados, desculpe até falar isso, né? Mas certos pregadores estão tão carnais, mas tão carnais, certos crentes estão tão carnais que o semblante deles transmite coisas tenebrosas. Que eu não quero nem entrar em detalhe. Transmite coisas tenebrosas. Mas Deus é fiel e há de julgar todos, inclusive nós. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Deixa eu ver aqui o horário que eu tenho que ficar ligado no tempo. 1 Coríntios 2,19. 2,9, perdão. 1 Coríntios 2,9. Vamos ver o que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 2,9. Diz assim, ó. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha só, meus amados. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam não subiu ao coração do homem. Ou seja, é muito maior a riqueza celestial que Deus tem para nós do que essas coisas do mundo. Seja bem-vindo, meu amado e querido irmão Felipe Freitas. Irmã Neide falou... Verdade, irmã Neide, verdade. E eu te digo mais, irmã. Pior, né, do que esses artistas aí são os artistas gospel que estão buscando riqueza material. Buscando riqueza material. Olha o que a palavra de Deus nos disse aqui, ó. Nem olhos viram, nem ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para nós. Então nós vamos nos sujar. Vocês lembram do servo de Eliseu, Geazi? O que ele fez? Na mão ofereceu honrarias a Eliseu, não foi?
Eliseu não quis. Geazi foi e aceitou as honrarias de Naamã, não foi verdade? O que foi que aconteceu? Geazi pegou a lepra, não foi? Geazi foi ferido. Muitos estão fazendo isso. Muitos estão... Deus derrama o dom sobre a pessoa, porque a Bíblia diz, se não me falha a memória, agora no livro de Romanos 9:27, se eu não me engano, que os dons são irrevogáveis. Deus dá o dom ao homem, ele se corrompe e começa a usar aquilo que Deus deu para ele para ganhar dinheiro. Achando que ele não vai ser ferido com a lepra. Porque a lepra já feriu ele na alma. A alma dele foi ferida com a lepra. Ele já perdeu a unção. Tá entendendo, meus amados? Vamos aqui para 1 Timóteo, né? Já finalizando para a última pergunta, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17 e 19, a 19. 1 Timóteo 17 a 19. 1 Timóteo, capítulo 6, 17 a 19. Acharam? A pergunta é: e o que a Bíblia fala para os ricos? Tem alguma mensagem que a Bíblia deixa para os ricos? Tem. Vamos ler aqui 4 textos. O primeiro é: exorta os ricos. Aqui está falando para crente, né? Eu acredito que é para crente. Porque exorta os ricos do presente século que não sejais orgulhosos, nem deposite a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e pronto a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros sólidos, fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Meus amados, qual é a verdadeira vida? É no céu. É no céu. Ah, não pode ler essa passagem para mundano? Não pode, para os ricos do presente século. Para a igreja e por de fora. Olha só, o verdadeiro tesouro, a verdadeira riqueza está no céu. Exorta os ricos para que não apoiem a sua fé na riqueza, porque isso é idolatria. E por tais coisas vem a ira de Deus. Amor ao dinheiro, meus amados, é idolatria. E o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É necessário amarmos a Deus, colocar o nosso coração naquele que é eterno, inefável, naquele que é poderoso para nos salvar. Só existe um, Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. É Ele, o único, verdadeiro. Outro texto, meus amados, que fala também aqui, pode deixar para os ricos, é Apocalipse, capítulo 3, versículo 17 e 18. Apocalipse 3, 17 e 18. Diz o seguinte: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabe que és tu, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Ou seja, tem pessoa que está dizendo, sou rico, estou abastado, mas Deus diz, você é um miserável, pobre, cego e nu. Sabe por quê? Porque ele vai para a sepultura e vai acontecer isso. Ele é miserável, pobre, cego e nu. Por que ele nu? Porque ele está nu, irmão Jó. Porque o Senhor fala, compra a vestidura branca. O que é vestidura branca? Santificação. Sem santidade ninguém vai ver a Deus. Porque o colírio para os olhos, o sangue de Cristo, o colírio para os olhos, para fazer o homem enxergar o mundo espiritual. Porque quando o homem não aceita Jesus, quando ele anda em caminho errante, ele está cego espiritualmente. Por isso que o Senhor fala assim, ó, como pode querer tirar o cisco do olho do teu irmão se tem uma trave no teu? Tira a trave do teu olho. São cegos espiritualmente, têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem. Vocês estão entendendo? É isso, meus amados. É isso. Aí você fala assim, irmão Jó, e o ouro refinado que o Senhor fala é o quê? É simples, vocês nunca leram, não? Paulo falando sobre as obras que vai ser passado no fogo. Umas obras são palha, outra pau, e tem a obra que é ouro. Quando passa pau, palha no fogo, acontece o quê? Mas quando passa ouro, irmão Jó, eu quero que minha obra seja ouro. Ame. O amor faz com que sua obra seja ouro. Porque muita gente pode fazer a obra. Tem pessoa do candomblé fazendo obra. Tem pessoa espírita ajudando as pessoas. Mas se você não amar o seu próximo, se você não estiver amando ao próximo e amando a Deus, sua obra é palha.
Na sua obra tem que ter amor. Porque onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Se o teu tesouro é Deus, o teu coração estará em Deus. E deixa eu correr, que já deve estar perto de terminar. Provérbios capítulo 13. Vamos para o Antigo Testamento, Provérbios 13, 7. Provérbios capítulo 13, versículo 7. Ainda sobre essa linha aí. Vamos ver aqui. Dá uma corridinha aqui para ler esse e mais outro. Diz assim, Provérbios 13, 7. Uns se dizem ricos sem terem nada. Outros se dizem pobres sendo muito rico. Essa passagem aqui é até a irmã Neide que falou, né? De Lázaro rico, que mexe muito com ela. Essa passagem de Provérbios nos lembra do rico Lázaro. Uns se dizem ricos sem terem nada. Outros se dizem pobres sendo muito ricos. A pobres, a pessoa que está passando dificuldade, mas está com fé em Deus, está vivendo em obediência. Esse é rico. Agora a pessoa que está cheia de dinheiro, mas não obedece a Deus, anda em caminhos errantes. Esse é pobre. E vai ser lançado ao vitupério. Vai ser lançado na treva. Vamos ler mais um para encerrar? Eclesiastes capítulo 5. Eclesiastes 5:10. Eclesiastes 5:10. Para a gente finalizar, meus amados. Eclesiastes capítulo 5, versículo 10. Diz o seguinte, ó. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isso é vaidade. Então, para encerrar, a gente vê Salomão mais uma vez falando, quem ama o dinheiro, nunca se farta. O que é isso, Jó? Sempre quer mais. E isso é vaidade. Quanto mais tem, mais quer. O homem o segundo homem que é mais poderoso do mundo, entre aspas, poderoso, né? Que tem mais dinheiro, ele quer ser maior, quer ser o primeiro. O terceiro quer ser o segundo. O primeiro nunca quer deixar de ser primeiro. Um exemplo, estou dando um exemplo, viu? Bem grotesco mesmo, só para a gente entender por cima, né? Meus amados, nunca se farta. Agora tem algo também que é interessante que eu quero deixar para vocês agora no final. Há algo também que não... Sabe? A gente não vai se fartar enquanto estiver aqui, que é a presença de Deus. Que a gente sempre possa estar sedento pela presença de Deus. Que a gente sempre vá anseando a presença de Deus. Como muitos estão buscando riqueza, diploma, coisas terrenas. Que a gente sempre vá em busca da presença de Deus. Que a gente sempre vá nessa ânsia, nesse desejo de estar cheio de Deus. Davi falou algo que é muito importante. Ele falou o seguinte, ó. Deus, não retira de mim o teu espírito. Porque o espírito de Deus é de uma valia muito grande para o homem. Seja bem-vinda, Carol. Infelizmente já tem menos de 8 minutos, faltando menos de 8 minutos para terminar, minha irmãzinha. Mas a live vai ficar aqui salva. Eu peço a você que assista, tá bom? Muito importante. Graça e paz. E agora eu vou orar por vocês, né? Vou orar por vocês para que Deus continue abençoando. Só o motivo de estarmos aqui, já fomos totalmente abençoados por Deus, né? É um momento ímpar. E que nós possamos entender, meus irmãos, nosso coração tem que estar em Deus. Ele é o nosso alicerce. Ele é a nossa herança. A nossa porção é o Senhor. Amém? Oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor da Glória, Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo. Obrigado por Tua palavra, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Senhor, que cada dia a gente te busque mais, Senhor, pela Tua misericórdia e Tua graça infinita. Que a gente venha cada dia acumular tesouros no céu. Que a nossa busca incessante seja para a Tua presença. Pela Tua presença, Senhor. E não pelas coisas desse mundo que passam, que só se corrompem. Mas a Tua presença, Senhor, que é eterna e dura para sempre. Que possamos nos debruçar sobre Tua palavra e buscar entendimento do Teu Santo Espírito, Senhor, para que naquele grande dia possamos ouvir, vinde a mim, benditos do meu Pai, para o reino que foi preparado antes mesmo da fundação do mundo. Meu Deus, toma cada um desses irmãos e irmãs em Tuas mãos, Senhor. Abençoa eles. Guarda, Senhor, sob Tua proteção. Meu Deus e meu Pai, não permita, Senhor, eu te peço, se assim Tu quiseres, que não lhe falte, Senhor, na mesa desses irmãos o alimento físico e também o alimento espiritual. Coloca no coração de cada um deles, Senhor. Aumenta o desejo de buscar a Tua palavra, de consagrar a vida a Ti, Senhor, porque só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Eu oro a Ti, Senhor, e te agradeço em nome do Teu Filho amado e Senhor nosso, Jesus Cristo, na comunhão do Teu Divino Espírito Santo. Amém. Meus amados, graça e paz, tá bom? Deus abençoe vocês. Carol falou, estou dodói, por isso eu não entrei antes. Febre, dor no corpo, eu e meu filho. Que o Senhor lhe conceda a cura, minha irmã. Valéria até me falou. Nesse caso, essa dor no corpo realmente pode ser, né? E tive irmãos aqui no ministério que tiveram assim.
É o que está acontecendo nos últimos dias também. Mas Deus é contigo, minha irmã. Tá bom? Fiquem todos na paz. Carolzinha que entrou agora assiste, que é importante essa live. E se Deus permitir, logo logo estaremos para dar continuação do estudo, né? A doutrina do corpo, que a gente não terminou a segunda parte, tá bom? Que o Senhor possa abençoar cada um de vocês, meus amados. Graça e paz.